Esta descrição foi produzida por Cleonor Uchoa Silva, acadêmico do curso de licenciatura plena em Física pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central. Texto escrito por Gília Franco, Brasil Escola. Assunto de hoje: Isaac Newton, um dos principais físicos, matemáticos, filósofos e alquimistas da história. Isaac Newton deixou estudos e teorias que são utilizados até hoje no mundo todo. Suas obras são referências fundamentais para o estudo da matemática e da física. Entre suas principais teorias estão a lei da gravitação universal e as famosas leis de Newton. Vida e história. Isaac Newton nasceu na vila Woolsthorpe Bickerstaford, localizada em Lincolnshire, na Inglaterra, em 25 de dezembro de 1642, de acordo com o calendário juliano, que era usado na época. Pelo calendário gregoriano, o mais utilizado nos dias de hoje, data-se o seu nascimento em 4 de janeiro de 1643. Isaac Newton é filho de Anna Skog Newton e não chegou a conhecer seu pai, que faleceu meses antes de seu nascimento, mas herdou o nome dele. A família de Newton tinha uma situação financeira considerada estável e vivia da atividade rural na fazenda deles. Quando Newton tinha 3 anos de idade, sua mãe casou-se novamente, com um reverendo chamado Barnabas Smith, e foi morar com um novo marido em North Witham, outra vila localizada em Lincolnshire. Com isso, Newton foi deixado para ser criado pelos avós. 7 anos depois, seu padrasto morreu e sua mãe voltou para a fazenda, levando mais 3 filhos: Mary, Benjamin e Anna. Na época, Newton já tinha 10 anos e não tinha muitos laços afetivos com a família. Desde a infância, ele foi considerado como um garoto solitário, característica que carregou por sua vida. Além da propriedade herdada pelo pai, Newton havia recebido outra como dote de Barnabas Smith quando se casou com sua mãe. Na época, era costume que os jovens crescessem aprendendo a trabalhar com os negócios familiares, mas, desde cedo, Isaac não demonstrava talento ou interesse em cuidar das fazendas. Estudos. Aos 12 anos, Newton foi para Grantham, onde ingressou na King's School. Para poder estudar, ele precisou mudar-se para a vila e alugar um quarto. Newton conseguiu alojar-se na casa de um farmacêutico, o Sr. Clark, com quem aprendeu muito. No período escolar, Newton não era considerado um dos melhores alunos da turma, mas um episódio mudou a situação. Após ter levado a um chute de um garoto na escola, ele desafiou-o para continuar a luta do lado de fora da instituição. Após essa situação, que resultou na agressão de Newton ao adversário, ele decidiu mudar de vida e estudar para ser o melhor em tudo que fizesse. Entre os talentos que desenvolveu estava a produção de objetos de madeira, fazia os desenhos deles e assim construía moinhos de vento, mobílias e até mesmo um carrinho com 4 rodas, movido por uma manivela. Aos 18 anos, Newton foi aceito no Trinity College, em Cambridge. Na época, somente jovens de famílias muito ricas estudavam no local, e Newton, mesmo vindo de uma família bem estruturada financeiramente, ainda era considerado um estudante pobre e teve que assumir a posição de subsidiar um estudante de nível mais baixo. Com isso, ele trabalhava servindo refeições, limpando as acomodações de outros estudantes e coisas do tipo para manter seus estudos. Esse fator também contribuiu para que ele continuasse sendo uma pessoa solitária e isolada, não chegando a fazer amizades relevantes nessa época. Passados alguns anos, ele conseguiu uma bolsa de estudos na renomada Universidade de Cambridge. Nessa época, ele passou a ser admirado por professores, principalmente por Isaac Barrow,
que ocupava a cátedra lucasiana, cadeira do professor de matemática. Com a bolsa de estudos e a ajuda financeira que lhe era dada como um dos benefícios, aos 22 anos, ele formou-se em humanidades. No entanto, mesmo assim, sempre mostrou uma mente inquieta e interessada por diversos saberes, o que fez com que ele continuasse seus estudos em outras áreas. Isolamento e lenda da maçã. A Inglaterra sofreu com a peste negra em meados de 1660, com isso a Universidade de Cambridge foi fechada e Newton voltou para Woolsthorpe. O período foi considerado muito produtivo para os seus estudos. Nessa época, ele realizou anotações diversas com informações sobre óptica, mecânica e gravitação. Tratando-se ou não de uma lenda ou um fato, a história mais conhecida sobre a lei da gravidade narra sobre uma maçã que caiu de uma árvore em cima da cabeça de Newton, durante esse período de isolamento. Com isso, ele refletiu sobre a razão da fruta ter caído em direção à Terra e não o oposto. Mesmo sem saber se a história é verídica, no local ainda existe a suposta macieira. Ela continua preservada, conforme mostra a imagem anterior, e já rendeu mudas que foram plantadas em diversas outras localidades no mundo como parte da história de Newton. Há raízes da macieira no Trinity College, em Dublin, no Parque Nacional Goulburn, na Austrália, em Teddington, bairro de Londres, e em alguns outros locais. Volta para Cambridge. Passado o período de surto da peste negra na Inglaterra, Newton voltou para Cambridge, participou de um concurso e tornou-se professor. Meses depois, ele já era mestre em humanidades. Após poucos anos, Barrow resolveu renunciar à cátedra lucasiana e indicou Newton para ocupar lugar. Em 1669, Newton tornou-se professor lucasiano de matemática. Com o tempo, recebeu admiração, mas, em geral, foi contra a publicação de seus artigos, temendo as críticas. Quando seu trabalho sobre a teoria da variação do índice de refração da luz foi divulgado, ele recebeu críticas negativas de filósofos e isolou-se ainda mais. Newton só voltou a publicar artigos após a morte de um dos críticos. Já com quase 50 anos e com a Universidade de Cambridge, passando por complicações financeiras, Newton voltou-se para outros trabalhos em Londres e foi eleito presidente da Royal Society. Além disso, fez alguns amigos durante o período, continuou os estudos nas áreas de óptica e mecânica e publicou trabalhos importantes. No entanto, nos últimos anos de vida, seus estudos foram dedicados à alquimia e a questões relacionadas a Deus. Isaac Newton morreu em março de 1727, aos 84 anos, com complicações renais. Nunca se casou, nem teve filhos. Religião. Entre os interesses de estudo de Newton esteve o latim, o grego e a Bíblia. As profecias bíblicas sempre lhe interessaram, e ele acreditava na ação de Deus na vida humana e na natureza em geral. Embora cristão, em muitas oportunidades, contestou as práticas da Igreja Católica. Alquimia. Durante anos, Newton dedicou-se aos estudos da alquimia, prática ilegal na época. Muitas vezes, ele unia os estudos dessa área com astronomia, astrologia, filosofia, química, física e teologia. Newton gostava das previsões apocalípticas e fazia cálculos para prever quando a humanidade acabaria. A Universidade de Cambridge escondeu, por mais de 100 anos, os estudos alquimistas de Newton. No final do século XIX, a instituição liberou lotes de estudos ocultos dele, que foram adquiridos por colecionadores. Somente nas últimas décadas, alguns manuscritos tornaram-se públicos.
Um dos manuscritos mais famosos de Newton é o relacionado à pedra filosofal, um elixir da vida, uma substância mítica capaz de tornar uma pessoa imortal e transformar objetos em ouro. A lenda da pedra filosofal ficou conhecida por muitos por meio dos livros e filmes da história de Harry Potter. Contribuições de Isaac Newton. Desenvolvimento da teoria do binômio de Newton, que complementa o estudo de produto notável. Estudo da lei da gravitação universal. Estudo sobre os fenômenos ópticos que possibilitaram a teoria sobre a cor dos corpos. Desenvolvimento das leis dos movimentos, lançando as bases da mecânica. Criação e desenvolvimento do cálculo diferencial e cálculo integral, ferramenta importante para o estudo dos fenômenos físicos. Acesse também como resolver exercícios sobre as leis de Newton. Leis de Newton. Entre as principais teorias deixadas por Isaac Newton, as chamadas leis de Newton estão entre as mais conhecidas e fundamentam a base da física mecânica. O conjunto das três leis explica o movimento dos corpos. Elas foram publicadas em sua obra mais famosa, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural.